sem demagogia, irmão, sem hipocrisia. Agora minha pergunta, irmão, agora pergunta se ele está com todas as contas dele pagas. Pergunta se ele tem o que comer, irmão. Nós temos que parar com essa hipocrisia, irmão. Nós vem aqui na igreja, acha tudo bonitinho, Pai do Senhor, irmão. Mas talvez exista uma alma desesperada de um pai de família, precisando simplesmente de algo para comer. E nós expressando uma fé, uma rotação santa, de uma fé hipócrita. Você perguntou? E ele te respondeu? Ei, eu estou perguntando. Ele perguntou se as suas contas estão pagas, se você precisa de comer. Ele te respondeu? Que é muito fácil vir aqui, irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida, mas, irmão, eu vou me derramar. Sabe por quê? Porque se eu quero algo que ainda não foi tocado, e não esqueça, tem um preço a ser pago ainda que ninguém pagou. Todo mundo quer ir para o céu, mas minha pergunta é: o que você vai deixar na terra? O que você vai construir nas pessoas? Quem você vai deixar? Riquezas da terra ou tesouros eternos? Pode sentar, irmão. Não fica acanhado, não. Você pode dar glória a Deus, tá? Você está numa igreja. Irmão, eu estou feliz demais. Sabe por que eu estou feliz? Não é porque eu voltei para casa, não, irmão. Que eu achei o propósito da minha existência. Não é sobre ganhar, não é sobre ter, não é sobre ter um apartamento, não é sobre eu ter uma casa, não é sobre ter contas pagas, é sobre eu ter o Senhor. E a minha pergunta para você é: se hoje você não tiver suas contas pagas, será que o Senhor é suficiente para você? Vou repetir isso aqui, irmão. Se os seus problemas estão te estagnando, se estão parando você, ainda você não viu e nem contemplou o Senhor. Davi vai falar: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, mal não se achegaria a mim, porque o Senhor está comigo. Qual a parte mais preciosa hoje dessa igreja? O Senhor. É as suas contas? Não, as contas vão continuar lá. Engraçado que tendo conta ou não tendo, não te acrescenta dias, nem diminui dias. Mas se o Senhor não estiver com você, a conta quando vir você não tiver dinheiro, você está pressionado. Deus tem algo mais precioso, irmão. E eu vi com os meus olhos alma sedenta, perdido dentro do templo, irmão. Perdidos dentro do templo, irmão. Eu louvo a Deus que nós não perdemos essa essência dessa igreja pequena. Uma igreja que decidiu não gastar dinheiro em templo. Não que nós não possamos ter, irmão, mas existe alma morrendo, irmão. E os homens construindo arranha-céus, templos, como se Jesus fosse morar lá. Jesus não habita em templo feito por mão de homem, mas habita no nosso coração. Sim, Jesus. Irmão, se construir algo nessa terra, se as pessoas se tornar menos importantes que construir algo nessa terra, nós estamos com um problema sério na nossa identidade. Deus tem algo mais precioso para a gente. E Deus está querendo confiar pessoas piradas. Pessoas boas da cabeça, ela fica só lendo, só no entendimento. Levantar-me-ei, levantar-me-ei, levantar-me-ei. E levantando, se foi, e levantei, disse: ai de ir ter com meu pai. Levantando, o que ele fez? Se moveu. Deus está chamando uma geração que se move, não só sente a dor do próximo, mas se torna uma resposta do próximo. Por isso que eu te perguntei, você perguntou ao seu irmão se ele comeu hoje? Perguntou se ele pagou a conta? Perguntou se ele tem alguma coisa? Se ele precisa de um abraço?
Sabe o que eu entendi, irmão? O mundo não está precisando tanto de dinheiro mais. O mundo está gritando. Almas estão sedentas de um abraço, irmão. E você talvez está pensando: vai, Luiz, de novo falar em dinheiro. Sim, vou falar mesmo. Quanto você tiver dinheiro, eu vou gastar. Vou gastar mesmo, irmão. E se você não me dá, o problema é seu com Deus. Porque eu não tenho carro, eu ando de pé. Moro na minha casa ali, casinha pequenininha, ainda Deus me deu a condição de pagar. Dormo no chão e não tenho vergonha disso. Dormi a minha vida toda e agora eu e minha esposa ficando pirada de vez. Todos dois têm tanta dor, que as dores já não incomodam mais a gente. Os horários passou o tempo todo com os pés inchados no Brasil. Mas se você for conversar com ela, ela não tem que reclamar porque ela já entrou na eternidade. Ela não está esperando ganhar para falar: eu vou entrar na eternidade porque eu tenho um carro, vou entrar na eternidade porque eu tenho uma casa, eu vou entrar na eternidade porque eu tenho um Senhor, eu tenho uma identidade. Aleluia! Aleluia! E Jesus está chamando esse povo. Aleluia. Um povo que para de ficar lambendo as feridas. Sim. E eu louvo a Deus pela essa igreja. Por isso que eu falei: irmão, vamos repetir isso aqui. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Fica com vergonha não. O Pai é nosso. Sim. O pão é nosso. Sim. E o dinheiro é de quem? Porque diminuiu a voz. Porque você, desculpa a expressão, porque ainda você é pão duro. Porque nós não estamos juntando riqueza, nós estamos ainda num galpãozinho pequenininho, porque Deus ainda nos deu uma palavra para aquela ali, ó. Tá vendo o templo? Nós não saímos daqui, nem vamos sair daqui até que ela se cumpra. Então, enquanto Deus não deixa a gente ter um tempo maior, vamos gastar em pessoas. E mesmo depois que nós tivermos um tempo maior, Deus vai enviar mais recursos para a gente gastar onde que tem que gastar. Isso mesmo. Nós não queremos o seu dinheiro, irmão. Nós queremos o seu coração no Senhor, ligado diretamente. Porque quando você ver uma alma, você vai falar: ah, tadinho, eu poderia abençoar. Não, tadinho não, eu vou abençoar. Levanta. Amém. Qual é o evangelho que nós estamos levando? É um evangelho de dodói? E eu queria trazer as boas novas, good news, boas novas que Deus tem nos dado. E às vezes eu acho que eu sou maluco, meu irmão. E eu louvo a Deus que eu arrumei uma maluca. Porque mulher rinchosa só dá trabalho. Por isso eu vou falar: mulheres, não sejam rinchosas para os seus maridos. Marido, não seja um manco, mas seja um sacerdote posicionado. Para você se tornar a resposta, não só da sua casa, uma resposta das nações. Se as pessoas não forem bem resolvidas dentro de casa, não pode ir para as nações não, irmão. O diabo vai bagunçar lá. Deixa eu só contar a experiência. Nós fizemos um voo de 9 horas e 45 minutos espetacular. Quando nós fomos aterrissar na nação portuguesa, irmão, o avião quase espatifa, irmão. Para alguns vai fazer: ah, só foi um dia difícil de um piloto. Eu vi o próprio diabo, irmão, tentando. Irmão, o avião quase encostou a asa no chão. Por pouco, irmão. Por pouco. Tá aqui os meus filhos. Minha filha até brincou: pai, pode ser o dia difícil de um piloto. Eu falei: minha filha, isso não é normal. Nós fizemos um voo de 9 horas e 45 minutos espetacular, sem uma turbulência sequer. E de repente, na hora da aterrissagem, o avião rebolou, quase encostou, bateu de novo e bateu de novo. E eu falei: ah, é agora! A minha pergunta: existe uma guerra, irmão? Os comedores de pipoca sentados no sofá com o controle não vai viver nada disso. Porque matar alguém que não tem importância não mata, não. Não, eu tô falando sério, cara. Quando a avião balançou daquele jeito, irmão, com um voo de 9 horas e 45 minutos, é espetacular. Quando bate no solo português, parece que alguma coisa estava... ah, é agora! E sabe o que Deus me falou? Luiz, o diabo tentando intimidar. O diabo trabalha com intimidação, irmão. Por isso que nós falamos aqui: sacerdote, os lixos escondidos debaixo do tapete, traga para fora
e denuncie. Quanto o próprio diabo não denuncia você. Porque ele vem envergonhar, Deus vem curar. E um sacerdote, meu irmão, alguém convicto da sua fé, ela é perigosa demais. Alguém bem resolvido com a fé é perigoso demais. Quem não tem medo de nada. Vivo ou morto, o apóstolo Paulo vai falar isso, né? Tendo que comer ou não tendo. Quando o avião aterrissou, eu até olhei para o meu filho, comecei a falar inglês com ele. Você está preparado? Você está preparado? E aquilo mexeu comigo. Falei, Senhor, qual é a responsabilidade que eu tenho com a nação portuguesa? E Deus nos disse, a nação portuguesa é o ponto, tanto para Jerusalém, os confins da terra. Você está no meio para fazer o que tem que fazer, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Mas se a gente não for bem resolvido, não podemos fazer nada. Deus nos deu uma medida, irmão, espetacular. E eu vou contar pouco a pouco. Todo mundo sabe que nós tínhamos um plano de ir para Manchester. Para ir para lá para aprender com a igreja africana, a igreja britânica e a igreja chinesa. Nós ia passar 2 meses lá servindo eles, aprendendo a cultura, lidando com a cultura, aprendendo a movimentação dele. E sentado na Serra da Luz um dia, comecei a chorar, não antes de Deus falar 3 vezes para mim, porque eu não queria ouvir, irmão. Eu não queria ouvir. Muitos de nós não queremos ouvir a Deus, porque ouvir está condicionado a obedecer. Aquele que ouve e pratica. Vamos comigo, 1, 2, 3, Aquele que ouve e pratica. Assemelhou-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Isso. Sim. Eu ainda até fiquei com o meu coração duro. Falei, Deus, você deve estar brincando comigo. Logo o Brasil, tanta gente boa lá. Envia ele lá, envia ele ali. Menos eu. Dentro do meu coração eu rejeitava o Brasil, irmão. Fui descobrir isso lá. Tudo bem, em poucos meses, para mim ter uma certeza, né? Que nós queremos certeza de coisas, né? Quem não gosta de certeza? Mas José não tinha certeza para onde que ele ia. Tinha? Todo mundo quer, Deus, fala comigo que eu quero. Você quer nada, irmão. Você quer ouvir o que você quer. Porque os caras que estão na Bíblia, que ouviram e obedeceram, foram pessoas que fizeram coisas sobrenatural, mas coisas que não foram do jeito que eles queriam. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai para a terra que eu lhe mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Ei, Noé, você vai construir uma arca, e esse povo vai te chacotar, vai te chamar. Coisas sobrenaturais gera situações sobrenaturais. Nesse tempo eu vou perguntar ao meu pastor, né? Vou fingir bem de besta, vou chegar, olha, que tal nós ir para o Brasil? E Deus me falou alguma coisa. Ele falou, está confirmado. Eu falei, está de brincadeira. Vocês sabem muito bem que eu e Zorade vivemos a tempo inteiro da comunidade e não pedimos ordenado. Nós decidimos viver de fé de fato, irmão. Você quer viver coisas sobrenaturais? Esteja disposto a ouvir e obedecer. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então toda vez que Deus fala, o que Ele quer? Que você obedeça a palavra. Toda vez que Deus fala, Deus quer que você obedeça a palavra. Nisso, Carlos confirma. Falei, vou falar com minha esposa confirma. Agora entra, talvez o que mais nós temos dificuldade: dinheiro. Por isso que eu falei, irmão, quanto você tiver dinheiro eu vou gastar. Se você não quiser me dar, Deus vai enviar gente por aí afora tudinho. Porque em 2 meses, irmão, Deus abriu o nosso entendimento. Eu quero que coloca aqui, Missão IFA 2027, Vale de Jequitinhonha, KMB. Pode mostrar.
Não Moçambique. Mostra para mim só o cartaz, por favor. Deus tem nos dado uma nova medida, não esse. Esse é Moçambique. Passa para o próximo. É onde tem o símbolo da igreja, tem as 3 pessoas. Você está achando que sua vida é boa? Ou sua vida é ruim? Isso aqui é uma verdade, irmão. Isso não foi amigo da internet, tá? Isso foi mistério de Deus, que não é tão mistério, é só você pedir para abrir os olhos. Tá aqui, Caembi. Missão IFA Nordeste, Caembi, Bahia. Sabe aonde que nós estamos falando? Nós estamos falando do Vale de Jequitinhonha. É tipo a janela 10/40 do Nordeste, aonde as pessoas comem até barra e vendem os seus filhos. Você sabe que isso está acontecendo? Eu não saberia, até quando eu pisei no Brasil. E eu falando, envia ele ali. A Europa precisa, Jesus. Bobinho. A Europa precisa, eu não tenho dúvida disso, irmão. Você já parou para pensar por que Deus te trouxe para essa igreja? Para você se tornar a resposta de alguma coisa. Nós estamos no meio, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. De acordo que as coisas vão se resolvendo, a gente vai começar a falar sobre isso. Vou falar uma coisa, irmão. Em 2 meses, um dia eu fui orar, fui subir lá para cima, num quartinho lá em cima, que tem lá em cima onde que era a minha casa. Eu comecei a orar e Deus falou assim, Luiz. E eu falei, Senhor, como eu vou fazer isso? Eu nem sei como fazer isso. Falei, Senhor, me dá a direção. Sabe o que o Senhor falou? Liga para alguém. Eu liguei literalmente para alguém, irmão. E consegui um caminhão mesmo, um caminhão carreta, para fazer o transporte de 2.000 cestas básicas que nós vamos levar para esse lugar. Qual é a sua influência, irmão? Qual a sua influência que você tem no Senhor? Por isso que Deus precisa de nós acabar de uma vez por toda, de ficar se preocupado com mimimi, irmão. Se preocupar com vidas. Deus nos deu a graça. E agora eu consegui o caminhão, agora estou esperando encher o caminhão, irmão. Fora as despesas, irmão. Vou falar uma coisa, todos são convidados, mas alguns vão ser convocados. E vou falar uma coisa, você vai gastar o seu dinheiro para comprar sua passagem, que nós não estamos trabalhando para construir impérios nessa terra, não, irmão. Se você quiser ir, vou colocar a data. Quem quiser vai se inscrever, vai comprar sua passagem até Porto Seguro. Depois de Porto Seguro você vai pegar 2 horas e meia de carro e depois quase 200 quilômetros de terra de chão, para você aprender que você está numa ótima igreja. Investir o seu mês de férias num lugar decente, onde as pessoas estão comendo barra e vendendo seus filhos. Tá aqui, KMB. Nice to meet you for you, everyone, people. Look here. Pode olhar. Tá aqui. Se você acha que sua vida é boa, Portugal te deu um lugar de descanso, glória a Deus. Mas dê uma resposta. Passa para Moçambique, por favor. Vou te contar só essa aqui. Há 8 meses, 2 meses de férias, 6 meses atrás, quando nós chegamos no Brasil, Zoraide teve um sonho. Eu não fui na internet buscar esse cara, irmão. Esse cara estava orando. Esse camarada chamado Jonas C. Esse cara estava orando ao Senhor. E Zoraide, no belo dia, com Zoraide com esses sonhos malucos dela, tem um belo dia de um sonho que nós estávamos distribuindo cesta básica, ou ela, é mais ou menos isso, e distribuindo cesta básica, roupas, passa da roupa para mim, comida, roupa. Isso foi comprado ontem, quando eu cheguei na sexta-feira, eu fui lá e mandei um dinheiro para ele, ele vai lá e compra tudo, irmão. Porque esse lugar é sério. Porque esse lugar não foi enviado de homens. Eu não fui na internet buscar informação de alguém para sustentar. Até então eu só queria ir para o Brasil e voltar para casa. Deus precisa de gente doida, mano. Gente boa não serve mais no evangelho. Zoraide sonhou, estava distribuindo roupa, comida, sandália, e foi o que o cara me pediu, mano. O cara me pediu isso, gente. E a gente, chegamos no Brasil, vai, vem. A senhora que orava a gente desde pequeno, e não convidou uma vez, convidou 2 vezes. Na terceira vez nós fomos jantar.
Estava nós sentados, jantando. A irmãzinha muito, já com palavras pesadas, né? Alguém que vai ficando velho, as palavras vão sendo palpadas, galgadas. Ela não fala qualquer coisa. E ela falou, olha, nós estamos apoiando um missionário em Moçambique. Eu falei, sim. Que legal. E o nome dele é Jonassé. Foi o nome que a Zoraide tinha dentro da Bíblia, há 6 meses atrás, guardado dentro da Bíblia dela. Tem almas gritando por socorro. Tem almas gritando por socorro. Almas gritando por socorro. E nós queremos, irmão, eu louvo a Deus, nós brigamos pouco. Até brigar nós estamos aprendendo. Isso é bom. Porque o crente nem brigar mais aprende. Briga e sai da igreja. Aqui nós brigamos e resolvemos o nosso problema. Quanto você ficar aqui, tiver problema, glória a Deus, está no melhor lugar do mundo. Você está na igreja. Porque se você fosse para estar no céu, você não precisaria estar na igreja. Poderia retornar para o céu. Aqui tem problema. Mas não deixe os problemas sobressair a dor do próximo. De acordo com que você resolve os seus problemas, Deus começa a dar lugares para você resolver problema, se tornar resposta. Isso. Esse cara chorando lá, a Zoraide chegou, falou, qual é o seu nome? Meu nome é Jonassé. Naquele dia eu peguei o número desse cara, no mesmo dia, cheguei em casa, adicionei, liguei para ele, falei, ele falou, aqui já são 2:30 da manhã, eu falei, cara, o que você está fazendo acordado? Eu tô orando para dar comida a 147 pessoas, crianças, irmão. E nós temos que comer. Temos bons empregos. Temos documento. E não tiramos o escorpião do bendito do bolso, irmão. Sabe por que nós somos miseráveis? Porque nós só temos dinheiro. O homem que tem dinheiro, ele é miserável, irmão. Porque ele não consegue comprar um botijão, ele consegue comprar um plano de saúde, ele consegue pagar, mas ele não consegue pagar a vida. Por exemplo aí, foi ontem que ele mandou isso aqui, irmão. Foi ontem. Ontem, depois que cheguei na correria, eu preciso mandar um dinheiro para esse cara, mano. Peguei o restinho que tinha na minha conta. Tá aqui, irmão. Eu não quero nada além do que eu vou gastar. Como diz, eu não quero nada que eu possa envergonhar o seu nome, nem nada que eu possa esquecer do seu nome. Nem muito que eu possa esquecer do teu nome, nem pouco que eu possa roubar e fazer o seu nome envergonhado. Não tem nada, irmão, o que eu tenho está aqui. Carteira, documento, não tem nada. O que eu tenho é o que está aqui. E será que a gente vai fazer uma diferença na vida dessas pessoas? Na vida dessas pessoas? Ah, mas é Moçambique. Irmão, 2 realidades diferentes, tá? Se isso não te incomoda, é melhor você correr pela sua vida. Se isso não trazer um desconforto em você, desculpe, irmão, corra pela sua vida. Pelo menos se salve. Pelo menos se salve. Em nome de Jesus Cristo. Essas são as 2 situações que nós temos para responder esse ano. Missão Luz do Mundo 2027, KMB, Vale de Jequitinhonha, Bahia. E Moçambique, às vezes eu não consigo falar o nome. Qual é o nome? Qual é o nome da cidade? Já esqueceu, né, meus? Estou arrumado com você, hein? Quelimane. Em Moçambique. Eu e mais um aventureiro que vai se candidatar com seus próprios recursos, vai comigo. Em mês de janeiro eu estou de partida para Moçambique. E eu vou galgar, averiguar, orar, estar com aquele tio, chorar, servir. Aleluia. E depois voltar com good news do seu bolso. Que eu vou gastar tudo, irmão. Vou construir uma escola naquele lugar. Vou parar de... Meu irmão, eles vão parar de cozinhar no chão, em cima de panela, irmão. O feijão estava na panela, no balde de tinta, irmão. Essa semana ele mandou todo feliz, irmão. Pense numa cara brilhosa. Cara, você vê a alegria do cara. E o cara não tem nada.
O cara, o rosto dele brilha. Eu até brinco com ele. Eu falo, cara, o seu rosto brilha. Que alegria é essa que me contagia? Então, vai aí galgando. Quem vai ser o cara, o aventureiro para ir comigo, gastar seu dinheiro, pagar sua passagem para Moçambique e ir comigo? Não se esqueça, irmão. Pode ser uma viagem de ida só. Eu não vou te alegrar. Se Deus nos deixar chegar lá, porque Deus queria completar a boa obra, certo? Mas se Deus deixar a gente ir galgar e ver o que precisa ser feito, Deus precisa da nossa resposta, certo? Não fica com medo não, irmão. Parece que falamos da morte como se fosse uma coisa absurda. Quem vai ficar aqui para sempre nessa terra? Quem? Nem os heróis da fé, todos eles morreram, está lá. Se você for ler Hebreus 11. Deus não deu a sua graça de tocar duas nações ao mesmo tempo. E vou falar uma coisa: vou precisar de mais recursos. Porque agora são três realidades: os moradores de rua local, os príncipes, né? Moçambique e o Vale de Jequitinhonha. E eu vou precisar de gente trabalhando, com sangue nos olhos, vão gastar seu dinheiro todo. E o meu também, pode ficar tranquilo, irmão. Eu vou dar meus pulos, que eu nunca tive problema de trabalhar. Como diz a minha irmã Patrícia, ela falou, mano, nós nunca tivemos medo de trabalhar. E a terceira, pode guardar, pode recolher. A terceira foi o pastor Clodoaldo. Todo mundo sabe. Carlos foi para a igreja Batista Betel, a Batista Apostólica, foi enviado. Eu nunca saí da Batista Betel. Eu sou filho da Batista Betel. Zoraide foi para a Apostólica, Carlos foi, Aparecida foi, eu não fui. Depois eu tentei voltar para lá e tentei ajudar, com a loucura de menino. E depois voltei e desisti, falei, já não é mais comigo, não precisa se preocupar. 21 anos exatamente, Deus me leva de volta ao estado do Espírito Santo. Irmão, o estado do Espírito Santo é uma loucura, irmão. Tem igreja de boteco, igreja de bar, igreja de bar. Engraçado que a igreja ganha do bar. A igreja ganha estruturalmente, mas está mais vazia do que o bar. O bar está mais cheio do que a igreja. Olha que doideira. Eu vou repetir isso aqui. A igreja estão com grande arranha-céu, tudo em cerâmica, quase em ouro, irmão. Poxa vida. E do lado tem um boteco. E o boteco está mais cheio do que a igreja. E tem mais gente unida no boteco do que na igreja. Eu estou denegrindo a igreja do Senhor? Não, é o que eu vi, irmão. Uma igreja que corre pela sua alma, pelas suas conquistas, pelos seus bens. Irmão, louco, se hoje eu pedir a sua alma, o que você pode me dar? Louco. Gente construindo para a terra e nem sabe se vai estar vivo daqui a pouco. Às vezes eu fico pensando, cara, para de guardar. Como diz o pastor Carlos na época do colo, né? Da noite para o dia, quem era rico ficou pobre, ficou aquele estrago todinho. Se eu não me engano, a ministra da Fazenda, Zélio Cardoso de Mello, era parente dele lá também. Acabou com o Brasil. O que você está disposto a fazer? Eu vou falar uma coisa, olha aqui para mim. Eu quero gastar o seu dinheiro. Eu quero gastar o seu dinheiro. Vou gastar. Se você não quiser, problema é seu com Deus. Só não deixa Colo e Zélia Cardoso torrar o seu dinheiro antes de eu investir no lugar justo. Irmão, você tem semente? Deixa eu gastar no lugar certo. Você tem semente? Não seja como alguns falar, eu vou te dar uma semente. Vem aqui, come da comida dos príncipes e fala, eu vou te dar uma semente, nunca mais volta. E vou falar uma coisa, irmão. É irmão, pelo menos se diz. Vem, vou te dar uma semente, aleluia. E Deus falou, para de falar assim, cara, dá de ser hipócrita. Pai, eu sou pecador. Opa, te conheço. Você que estava pecando ali, ó. Deus, sou eu mesmo, me perdoa.
de entrar aqui rotando santidade, como é comida dos príncipes, fala que vai dar uma semente e nunca mais volta. Acelera milhões para não nem olhar para trás. Pastor Clodoaldo, o Senhor o levou para casa novamente. Mas quem ia entender que um mês, uma semana eu cheguei, organizei documento, fui lá na casa com muito jeitinho, eu perguntei, mano, que tal eu pedir a chave para o pastor Clodoaldo? Falou, mano, vai lá com muito jeitinho, fala com o homem. Falei, pastor, olha, a gente tem um costume lá em Portugal, quase há 10 anos orando de madrugada, o senhor pode me dar a chave para me orar de madrugada? Irmão, você tem uma igreja que ora, continua orando. Vou repetir uma coisa aqui que eu tenho repetido constantemente, se você não ora, você não é confiável. Se você não ora, você não é confiável. Se você ora sozinho, achando que só a sua casa está protegida, você não é confiável. Só a sua casa vai ser confiado. Mas quando você ora em público, Deus vai falar assim, pede as nações que eu te darei. Quando você começa a orar em público, sabe o que você está falando? Meu irmão tem problema e tem defeito, mas eu estou aqui junto com ele. Porque se eu não corrigir aqui, como eu vou ganhar as nações? Você consegue entender isso, irmão? Então eu vou falar uma coisa. Corre para oração. Parece que estamos pedindo coisa absurda. Irmão, você não sabe não o que está por vir, não. Às vezes nós queremos fingir de maluco que não queremos entender o que está por vir. O príncipe desse século chegou ao entendimento. Ele não chegou. Você está me vendo? Você está me vendo? Ele não chegou o que você está me vendo, nem o que você está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Se você não deixar essa palavra entrar, a fé é bloqueada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir é mesmo para obedecer. Então Deus está falando, eu quero que você ouça. Se você ouve, você obedece. Porque a maior matéria-prima de alguém que ouve e obedece é a construção que ele está construindo. Então rapidamente você vê o que está sendo construído. De repente fui lá pedir a chave, o pastor Clodoaldo, com muito jeitinho, ele me deu a chave, comecei a orar. Oramos na segunda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No primeiro sábado, depois desse, nós fizemos um culto de ação de graça. Eu chamei o homem na frente, chamei a esposa dele, chamei a Ilza, chamei o Geraldo, oremos por ele, abraçamos, agradecemos de fato, irmão, sem hipocrisia. Eu era um cachaceiro, vou falar uma coisa, eu era um drogado e um prostituto. Eu pulei do segundo andar para mim não me encontrar com a pastora Sônia na escada, porque simplesmente ela era uma mulher de oração. E eu decidi olhar para Cristo e Cristo olhar para mim. Se hoje eu sou fruto, como eu digo, eu sou fruto de 3 orações: minha mãe, minha esposa e meu pastor. E pastora Sônia e pastor Clodoaldo diretamente. Hoje eu sou fruto de oração daqueles 2. Então Deus fez questão de levar eu e orar de volta para casa. Para quê, irmão? Ajeitar o lugar para o homem se retornar para casa. Na primeira semana limpamos a igreja. Nesse final de semana nós fizemos um culto. Na segunda semana começamos a orar de madrugada. Orar. Na quinta semana nós viajamos para Paraíba. É isso, quinta semana nós viajamos para Paraíba. Eu e Zoraide fomos visitar o Rafa. E outro milagre que aconteceu. Fomos visitar o Rafa na Paraíba. E ficamos, aquela semana nós ficamos, se eu não estou em erro, quinta, sexta sem orar, segunda e terça. Nós voltamos a orar na quarta. Nós voltamos a orar na quarta. E foi nessa semana mesmo. Nós voltamos a orar na quarta-feira. No sábado dessa semana, de sábado para domingo, o homem faleceu e retornou para casa. Vou falar uma coisa, o homem já tinha tido 3 AVC. Deus esperou eu e Zoraide retornar da Paraíba para Deus o levar. Deus o levou, retornou para casa. Vou falar uma coisa, se nós não estivermos dispostos a ir nos lugares que Deus quer nos levar, nós vamos continuar vindo aqui no domingo. E vou falar uma coisa, cheio de problemas, cheio de dores para resolver, tomando comprimido, gastando dinheiro com medicamento. Não gasta dinheiro com medicamento, irmão. Se for preciso, creia que Deus possa curar. Mas se não for preciso, use o medicamento, sim. Porque eu estou cheio de dor no meu pé. Eu não sei o que fazer mais, irmão. Eu não sei de onde que apareceu essa dor. E uma dor no pescoço, de acordo que eu vou louvando, as dores aparecem.
Depois tudo normal, volta tudo doer de novo. Eu falo, tá de brincadeira, Deus? Será que eu tenho que achar esse lugar de adoração plena para as dores passar? O homem morre, a pastora 5:30 da manhã bate na porta, ela e a Leila. Pastora Zoraide, pastor Luiz, vocês podem fazer o velório do pastor Clodoaldo, organizar tudo. Vai eu e minha família toda, eu, minha mãe, meu cunhado, minha irmã, minha esposa, meus filhos, e corre para lá, corre para cá, organiza. Avisa o Zidório logo, ele está aqui, ele resolve ir para o Brasil, todo mundo sabe disso. Alguns deram e ajudaram, ele chegou lá, fez o que tinha que fazer, retornamos para casa e agora nós estamos aqui. Temos uma medida nova para sermos responsáveis. E a minha pergunta para você é, eu nem consegui pregar, irmão. Eu queria pregar, você está em pecado? Se quiser, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Hein? Ide por todo mundo. O ide está condicionado a Deus cooperar com você. O vinde, você que está cansado e sobrecarregado, vem. Você está com um problema, vem. Você está com alguma coisa para resolver, vem. Você está com dor de cabeça, vem. Você está com dor de barriga, vem. Você está com problema no seu casamento, vem. Você está precisando de cura, vem. Você está precisando de um carro, vai na Universal, estou brincando. Vem. Vem. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Beleza, esse é o primeiro ato. Ou agora, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz cada dia e me siga. Deus está chamando uma geração apaixonada. Agora, sabe o que eu estou procurando? Se torne uma resposta, irmão. Eu só vou procurar o versículo e eu vou terminar. Que eu acho que hoje está precioso para a gente orar um bocadinho. Orar, chorar e falar, irmão, eu sou pecador. Irmão, alguém ousa falar isso? Por favor, irmão, é você. Por favor, irmão. Eu sou? Nós somos pecadores. Se o pai é nosso, o pão é nosso, o dinheiro seu é nosso, também o pecado é nosso. Se nós começarmos a corrigir aqui, essa igreja vai ser relevante nas nações. Irmão, já está. Mas só que nós não podemos deixar essa soberba subir ao nosso coração, não. Não esqueça, entender mais te condiciona a ser mais responsável. Ser responsável não quer dizer que você não vai errar, quer dizer que você vai errar menos. Você vai procurar sempre para errar menos, para não fazer o seu irmão se perder. Eu só vou ler alguns versículos aqui e a gente vai terminar, irmão. Eu quero tirar tempo mesmo para... Deus é bom. Você está aí, irmão? Marcos 16, 20 diz mesmo assim. Marcos 16, 20, consegue? E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Quem cooperava com eles? Senhor. Confirmando a palavra com os sinais que seguia. O primeiro, vinde a mim, todos que estão cheios de pecado, arrebentado, quebrado, perdido, desesperançado, com contas para pagar, com problemas neurológicos, com problemas mental, com todo tipo de sorte de mal. Vinde a mim. Você está assim? Hoje você está assim? Ok, isso não é problema. Isso é matéria-prima de transformação para Jesus. Não vai ser eu empurrando sua cabeça. Não, irmão, não. Se você entender o Senhor, você vai vir e vai falar, eu sou pecador, beleza. Por isso que eu te pedi para você falar. Eu vou abandonar isso tudo. Mas depois você vai falar, eu quero ir após ti. Quero negar a mim mesmo. Tomar cada dia a minha cruz e seguir. Depois ele vai usar isso aqui. E eles,
tendo participado, pregaram por toda parte. Por todo o quê? E cooperando com eles o Senhor. O Senhor está querendo cooperar com algo que nós já estamos fazendo. Irmão, não vai ser problema financeiro. Eu não tenho dúvida disso, irmão. Eu já gastei o dinheiro que eu nem tenho. Estou falando sério, irmão. Vocês estão rindo. Vocês não falam. Eu vou falar uma coisa. O dinheiro é de vocês. Danou-se. Vou gastar mesmo. Mas no dia que eu morrer e você morrer, o Senhor chamar: vinde bendito do meu Pai. Vinde de bendito do meu Pai. Mostra as suas mãos. Mostra o que você fez. Mostra onde você investiu. Se foi em templos ou foi em pessoas. 147 crianças. Até ele fez uns vídeos falando o nosso nome. Eu cortei, irmão. Eu tenho procurado, irmão, com muita diligência e sabedoria, para não usar suas emoções. Deus não precisa de gente emocional, irmão. Para de ser emocional. Deus não está procurando pessoas sentimentais. Deus está procurando pessoas bíblicas. E quando você lê sua Bíblia, você vai entender. A sua vida não é mais importante do que do próximo. Você tendo o que comer não é mais importante do que o próximo tenha que comer também. Esse é o versículo. Depois eu quero que você abra em João. João. Evangelho de João, capítulo 4. Vai contar da samaritana. Agora que eu entraria na pregação, mas está tudo bem. Vou compactar rápido. Pode colocar diretamente o 4. Nós já sabemos a história da mulher samaritana. 4:4. E era necessário passar por Samaria. Nós sabemos que Jesus vai contextualizar a história anteriormente do encontro dele com a mulher samaritana. E ele diz: e era necessário passar por Samaria. Mas porém, no capítulo 5, vai para o 5. 4:5. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó que tinha dado o seu filho José. Próximo. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Jesus cansou? Você cansou? Nós cansamos? Beleza. Mas Jesus não parou. Jesus cansou. O cansado não quer dizer que você pode parar, porque as pessoas que param, ela estagna, ela não consegue ver mais nada. Se lembra? Lucas capítulo 10, o bom samaritano, e descia de Jerusalém um sacerdote e um lê. E o que eles fizeram? Passaram de largo, ignoraram a dor do próximo. Mas subia um samaritano. E o que ele conseguiu ver? Porque alguém que está olhando para Jesus, ele não perde o foco do próximo. Quem está olhando para Jesus, irmão, está olhando para Jerusalém. Se lembra? Jerusalém e os confins da terra. Nós estamos olhando para Jerusalém e temos que chegar no confim da terra. Deus está dando uma nova medida. E cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era quase a hora sexta. E veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo pois judeu. Agora começou uma briga interminável, que hoje nós fica brigando. A igreja briga porque eu sou sétimo, o outro briga porque eu posso doar sangue, o outro briga porque eu quero ser rico, e o outro não briga porque deveria ser bíblico, porque a Bíblia vai nos dar essa direção. E fica bem claro. Então ela começa a questionar, um questionamento religioso sem embasamento bíblico, sem vida no espírito, só informação que não leva nada, nem tira a própria vida do próprio lugar, irmão. Irmão, já parou para pensar que essa igreja ensina 2 princípios, já entendeu? Oração e Bíblia. E parece que eu estou implorando para você ir para o céu, né?
que o céu não é tão importante para você como se fosse, né? Esperando o Luiz, ou o pastor Carlos, o pastor Aparecido, ou alguém que subir nessa tribuna, trazer algo para te sustentar a semana toda. Ei, irmão, você só come domingo? Você só come domingo? Você come a semana toda, porque se o pão é vivo e o pão desceu do céu e nos alimenta, porque eu espero para comer o pão só domingo? Todos nós, de mamanda caducando, como diz minha mãe, de criança a grande, a gente tem que ter responsabilidade, irmão, porque tem vida precisando de homens bem resolvidos. Se nós não formos bem resolvidos na minha casa, como eu vou ser bem resolvido na nação? Nem posso ser respondido pela cidade, que saindo aqui vai ser igual os filhos de Cefa. Sei quem é bem Paulo e sei a quem Paulo prega, mas você quem és? O diabo vai dar um couro na gente. Estamos apanhando porque temos lixo debaixo do tapete. Lixos escondidos. E Jezabel tampando a boca profética e a boca dos pastores. Está todo mundo aí? Amém. Fica tranquilo, irmão. É você e Deus. Não é eu. Eu só sou boca. Só sou boca. E eu vou falar uma coisa. Dói em mim também, tá? Você está pensando que é só você? Vamos lá. Jesus, porém, disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que diz, dar-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar água, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Olha a resposta. A resposta é: agora você não tem água. Depois a resposta dela é teológica. Tio, calma aí, tem que adorar em Jerusalém. Aí começa aquela argumentação que nós muito bem sabemos, como religiosos, não como filho. Porque filho não fica brigando por algo, não. Se você é filho, você é dono. Se você é dono, você pode desfrutar. Se você é dono e pode desfrutar, você pode governar. Porque os filhos governam. Mesmo que o herdeiro seja menino de nada, se difere de servo, mesmo sendo dono de tudo, porque está debaixo de todos e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Dono de tudo. Nós somos dono, irmão. Você consegue entender? Você é dono? Sabe o que define você de dono? Ouvir e obedecer. Zoraide trouxe um entendimento para mim, ficou bem claro, mano. Quem matou Jesus não foi a cruz. Sabe quem matou Jesus? Quando ele obedeceu no Getsemane. Sabe o que aconteceu com Adão no Éden? Quando ele desobedeceu a Deus. O que tem matado hoje é obedecer ou desobedecer. Porque obedecer condiciona você a ouvir e caminhar com tudo que ele tem para você. Mas desobedecer é você falar: Deus, muito obrigado, essa parte me serve, essa não, essa mais ou menos, essa tudo bem. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço de beber, ele próprio, dele, e os seus filhos, seu gado? Porém Jesus lhe disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nela uma fonte para a vida eterna. Vai lá por 4:31. Nós sabemos contextualizar bem a história da samaritana. Está bem claro, está bem resolvido. Ela tentou argumentar religiosamente, ela descobriu que argumentar com Jesus religiosamente não ia resolver. Ela tinha que contar quem era ela e a história que ela tinha, a situação que ela tinha para ser sanada. Ela se arrepende, ela entende. Engraçado, irmão, 12 apóstolos, eles entram para a cidade e eles só conseguem trazer comida. Uma mulher de caráter suspeito, ela entra pela cidade e traz toda a cidade. Você consegue entender isso? Os 12 apóstolos estão em formação, mas uma mulher, quando entendeu
Quem era que falava com ela, ela rapidamente ela foi transformada. E eu quero te apresentar aqui o 3 do Senhor. Os 3 do Senhor é muito importante. O que ora e intercede. Não tem como ir a lado nenhum se você não acredita no que você ora, irmão. Vou fazer só uma pergunta. Você investe no que você não acredita? Estranho, né? Engraçado, eu acredito na empresa que eu tenho, invisto tudo que eu tenho, mas quando eu venho para a igreja eu não invisto tudo. E parece que eu estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo dinheiro não. É vida de devoção, oração e intercessão. Porque alguém bem resolvido na oração e intercessão fica fácil governar qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, irmão. Por isso que essa igreja preza, prima e quase implora para você vir orar. Como se eu, Carlos Zoraide, pastora Aparecida, ou qualquer um líder dessa igreja, está querendo alguma coisa. Não, quando você orar, irmão, você se torna um lugar perigoso, e quem vai tremer é o Satanás. Os principados vão ser derrubados. Não tem como governar se eu não oro, irmão. Vou repetir em nome de Jesus, por favor, não se sinta ofendido, mas se ofender, resolva-se com o Senhor. Quem não ora não se torna confiável, porque ela vai estar sempre brigando com as mesmas coisas. Você pode ver, passa 100 anos, ela tem a mesma queixa, ela não muda. Ela não tem uma expansão de mente. Ela está lutando pelos mesmos pecados 10, 20 anos dentro da igreja. Mas um cara que ora, qualquer lugar que você chega, até o avião eles querem derrubar. Por quê? Alguém que não ferve nem arrefece? É só mais um. Deixa ele aí, ele é meu. Contexto da mulher samaritana. Ela argumenta, ela tenta, ela fala, ela argumenta, tenta, fala, argumento teológico, argumento religiosos, e Jesus se revela para ela, mas só que ela já está esperando. Ela fala assim, o Cristo que vai vir, e Jesus diz, sou eu. Mas calma aí, Jesus se revela para a mulher, que tem caráter suspeito, tem 5 maridos, está pegando algo meio-dia, está fugindo de todo mundo, está fugindo de relacionamento, não quer saber de ninguém. Jesus se revela para ela e os 12 apóstolos vão buscar comida. Nós estamos igual os apóstolos, estão buscando comida toda hora. Jesus está querendo se revelar para um cachaceiro, para um drogado, para uma mulher samaritana, perdida no posto. E nós ocupados mesmo com brigas teológicas. Quem é? Quem é? E Jesus fala, vamos ler. João 4:31. Isso é o contexto da história da mulher samaritana que nós amamos pregar. Mas agora vem o angu, o que desce, o cajazão que desce na garganta, parece estar empurrando para baixo. Vou ler aqui para todo mundo ler. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. E ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Eles não conheceram, mas a mulher samaritana, que largou o cântaro, ela conheceu. Irmão, fique esperto, tá? Vir na igreja não te condiciona a ser crente. Se lembra? Deus faz uma boda, fala mesmo assim, eu vou fazer uma grande festa, vou balançar o capacete hoje, eu vou convidar todos os meus membros da minha igreja. Manda o seu servo chamar, e o cara está ocupado, está falando assim, não, eu vou casar hoje, eu não posso ir na sua festa não, Deus. Ocupado demais com algo da terra. Irmão, casar é importante? Sim, mas ele trocou algo da terra por algo eterno. Jesus, o servo, vai lá, busca mais um. Esse daqui já recusou mesmo, vai buscar mais um. Esse aqui, compra uma juta de boi. É importante ter sua empresa? Responde, irmão, não precisa comer com medo não. Mas só que não deixa a empresa ter mais de que o Senhor está te convidando. Agora ele vai e compra um pedaço de terra. E o servo chega perante ele e fala,
eu comprei um pedaço de terra, eu não posso ir, me escusa. Todas as três, ela falou, me escusa. E aí usou palavras bonitas, hein? Escusa de eu estar presente, porque eu comprei um pedaço de terra, eu vou casar hoje, eu vou usar os meus bois para arar a terra. E Jesus fala assim, vai e busca todos os valados, drogado, prostituta, porque esses vão inaugurar o lugar. Isso era para nós ficar preocupados. Contextualizando aqui, vamos lá. Não fique preocupado demais com o que você vai comer. Next. Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua... Olha bem, vou repetir isso aqui. Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua... Então a gente vai estar sempre alimentando para ser uma resposta de uma obra. E se você se alimenta com coisa da terra, você só é terreno. O homem espiritual discerne espiritual, o homem carnal discerne carnalmente. Quando você entende que o pão vivo desceu do céu, alimenta a nossa vida, e é a resposta das próximas gerações, ou de uma nação, ou de uma realidade, nós se tornamos, fazemos obras. Continua. Não disse vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Levanta os vossos olhos. Se lembra do samaritano olhando para Jerusalém? Levanta os olhos. Porque quem levanta os olhos, vê qual é a resposta que precisa dar. Levanta os vossos olhos. E vedes a terra que já estão para... Olha a oportunidade que o samaritano está vendo. Olhando para... Ele andando. Opa, alguém para me ajudar. Mas quem descia, irmão, vou passar de largo. Porque se o ladrão pegou esse cara, espancou desse jeito, pode pegar o também. Ocupado demais com a terra, em vez de olhar para o próximo. Os campos estão brancos, next. E o que? E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim os que semeia com os que ceifa, ambos se alegrarão, regozijarão. Sabe o que é regozijar? Eu ganhei o direito de participar. Então ganhei o direito de ganhar. Cara, quem ofereceu coisas da terra foi o diabo. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Lança aqui da baixo. Isso é coisa da terra. Existe algo grandioso. Next. Porque nisso é verdadeiro dito que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu sou prova disso, viva disso, tá, irmão? Quando eu cheguei lá na Paraíba, o Rafael já tinha feito o dever de casa dele todinho. Cara, os lugares que ele me levou, proposital. Eu só falei bem assim, Rafa, escolhe minimamente 5 famílias que você sabe a realidade dela, mas não me fala a realidade dela, só me fala que precisa. Nós chegamos. Pessoas se reconciliaram com Jesus, pessoas voltaram para Jesus. Nós pregamos em igreja, irmão, mas igreja não precisa se reconciliar não, igreja precisa se tornar a resposta da cidade. Então eu só fui animal, um pastor, alguém que precisava de dentro da igreja, mas quem precisava de salvação, alguém que estava perdido. É ou não é assim? Quando chegamos na casa dos outros, um reconciliou, outro aceitou Jesus. Entrou um cara do sistema 1 de saúde dentro da casa, e aquilo virou um furdunço, irmão. Eu amo Jesus porque Jesus não mora em templo feito por mão de homem. Deus ama os corações que estão perdidos por aí fora. Eu amei Jesus, obrigado. Rafa, fica firme. Ó, faca na caveira. Acabar com tudo. Olha, porque nisso é verdadeiro dito, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Cheguei lá, era só ceifar. Porque um sacerdote posicionado é um cara perigoso. Sabe por que eu senti quando eu entrei na casa dele? A mulher dele estava no hospital, porque eu esqueci de contar. A nossa passagem era para comprar para
Eu comprei para João Pessoa, eu comprei antes do Carlos, ele ficou até chateado, era para... Esqueci o nome da cidade. Campina Grande, porque Campina Grande, até na casa do Rafa, dá 2 horas, eu acho 1 hora e picos, 2 horas. É, mais ou menos isso. De João Pessoa, o cara, uma eternidade. Eu falei, cara, Boé de longe. Pensa num lugar longe. O fim do mundo você mora em Alessandro. Misericórdia, mano. Parece que você mora no fim do mundo, né? E você entra no fim do mundo e ainda você segue em frente. Mas pensa num lugar longe, mano. Você tá doido? Ainda bem que não tinha estrada de chão. KMB tem estrada de chão, rapaziada. Quem for comigo tem que preparar. Vocês não tem colchão confortável, não. É aguentar a rua. Ainda bem que você vai de carro, você não vai de cavalo. Pensa, você não vai de carroça. Beleza? Ainda bem que o Alessandro ainda consegue chegar lá depois de longe, ainda você consegue ir, mas pronto. De carro. Compramos a passagem para João Pessoa, fomos no hospital. Chega lá, tá a filha do Rafael, cara, internada um dia antes de nós chegar na Paraíba, em João Pessoa. Vai nós diretamente para o hospital. Chega lá, ora, chora, todo mundo chora. E vai, cura, e vai em nome de Jesus, cura. As respostas ficam bem claras quando você está com os olhos abertos, irmão. A nossa vida não é mais importante do que o do próximo. Porque se sua vida for mais importante que o próximo, você tem que desistir, cara. Isso não é fé em Cristo. Eu quero fazer um desafio para você, irmão. Sai daqui hoje, naquela parede ali. Abre os seus olhos. Não fecha a janela do seu carro não e liga o ar-condicionado não. Abre a janela e vê a realidade que precisa. Os campos estão brancos. Não falou que a igreja está branca não. É os campos que estão brancos. Vamos continuar lendo que eu vou... E eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Continua. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pelas palavras da... Deus ama um pecador, tá? Deus pode começar uma igreja pelo pecador, tá? Deus pode começar uma missão pelo pecador. Tá aqui, irmão. Tá aqui, ó, mulher samaritana, 5 maridos, o 6º que ela tinha, caráter suspeito, não queria envolvimento com ninguém, não queria relacionamento com ninguém, se tornou uma missionária. E os apóstolos comprando pão. Eu vou comprar pão, vou passar manteiga para tomar com um cafezinho. Que testificou dizendo, disse-me, tu quanto tenho feito. Volta lá atrás. Que testificou, disse-me tudo que tenho feito. Ela falou assim, ó. A mulher falou, olha, esse camarada é o Messias. E ele disse tudo o que eu fiz de errado. Não é o que eu fiz certo, não. Eu acho que seria um lugar para a gente começar a averiguar todos os lixinhos debaixo do tapete para que Deus nos dê essa cidade e depois todas as nações do mundo. Irmão, não é fácil lutar para não pecar não, irmão. Pecado é muito fácil fazer. E o diabo toda hora ele fica forçando a barra. E eu sinto isso. Desde a hora que eu aterrei em Portugal, há uma forçação de barra bem clara para quebrar a autoridade. Se quebra a autoridade, eu não tenho governo. Se eu não tenho governo, eu não tenho autoridade. Se eu não tenho autoridade, minhas mãos trabalham com a mão suja. Tudo que tem feito, continua. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Você consegue entender, irmão? Acho que acabou a bateria. Eu tô falando há muito tempo sem bateria, não tô? Caramba, mano. Estão tentando calar minha voz, hein? É o diabo. Ou é os caras da mídia?
É João Pedro? Caramba! Aleluia! Olha, até mudou minha voz, viu? Eu acho que tô brincando, não. Já deu. Pois é, perdão. Quem me dá mais meia hora? Não, você tá doido. Depois, eu já não tenho muita oportunidade aqui. Vocês me fazem isso? Tranquilo, tranquilo, irmão. Eu aceito. Eu aceito se vocês amam ouvir o vosso pastor. Pessoal, se coloca de pé. Olha aqui. Irmão, é muito sério o que nós estamos vivendo, tá? Eu nunca acreditei que isso aconteceria. Eu não saí de Portugal atrás de um sonho. Eu não sou mercador. Eu não sou mercador do evangelho, ok? Essa igreja não é mercador do evangelho. Eu não vejo ossinho, um pedacinho do céu, não. Nós não somos mercadores do céu. Nós somos responsáveis das coisas, do estabelecer do céu na terra. E a minha oração, eu tenho falado: Senhor, eu quero viver algo que ainda ninguém viveu. Mas a minha pergunta não é essa, ou a minha afirmativa não pode ser somente essa. Tem que ser: Senhor, eu estou disposto a pagar o preço que ainda ninguém pagou. E eu queria chamar uma geração que está disposta a estabelecer algo que ainda não foi galgado, o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu e não entrou ao coração do homem. É o que Deus preparou para aquele que o ama. Deus tem algo precioso para uma geração. E eu queria convidar você. Está aqui, ó. Os 3 id. Quem vai voltar a orar, pode olhar aqui, ó. Vai começar a abandonar coisa para aqui, ó. Não adianta você ir para qualquer lado. Você pode ir ali, você pode ir à casa de banho, você pode ir ao mercado, você pode ir ali ao templo, mas para o Senhor você começa orando. O id do Senhor não começa indo em algum lugar, não começa você pedindo verba, começa você orando. Tá aqui, pode vir, irmão, pode vir, se ajoelha aí, porque a responsabilidade sua não é comigo. Deixa eu falar sobre isso. Chama Zoraide. Zoraide, faça favor. Zoraide Luiz. Irmãos, a igreja tem uma responsabilidade, não é algo que a gente está inventando. A igreja não existe aqui nas paredes. Aqui você vem para ser fortalecido, para ser enviado e transformar a cidade, os ambientes e os locais. Todos nós já ouvimos, a igreja que eu nasci era extremamente missional. Só que os anos foram passando, foram entrando, e as nossas promessas, quando a gente estava num boteco, porque a igreja era num antigo boteco, é verdade. a gente foi esquecendo daquilo que a gente prometeu. A gente vai para as nações, Portugal vai ser um celeiro, porque é uma nação rica, próspera, e dessa nação nós vamos poder ter recursos para enviar as pessoas para os lugares de necessidade, não só necessidade financeira, mas a necessidade de ouvir a palavra pela primeira vez. Por que eu tenho que ouvir a palavra pela 10ª vez, quando tem lugares que as pessoas não ouviram nenhuma vez ainda? Meu Deus! E aí a questão é: existem 3 maneiras de se envolver missionalmente. A nossa igreja não abandonou a missão local. Nós amamos os nossos irmãos e vamos fazer o que a gente puder com esse pequeno rebanho para poder tocar aquilo que circunda a nossa cidade. Aleluia. No tocante, está bem claro, a gente cuida dos moradores de rua, nossos príncipes e princesas. Só que Deus, Ele mudou. A nossa missão social era Lâmpadas da Cidade, e de repente Deus nos deu um novo nome e a gente lançou Missão Social Luz do Mundo. Na boca de um morador de rua. Porque quem falou isso foi um morador de rua. Falou assim: não, vocês são a luz do mundo, não são luz da cidade. E a gente entendeu que Deus transicionou a gente para não se preocupar só com a cidade, que a gente deveria se importar com as nações da terra. Aleluia! A pastora Rita esteve aqui e ela falou: Pastor Carlos, o
Senhor estava com o coração virado para o Reino Unido. Você desistiu? Porque o Senhor manda você voltar a orar pelo Reino Unido, porque Ele quer te entregar o Reino Unido e Moçambique. Os moçambicanos aqui até arrepiou. O meu filho arrepiou na hora. Não sou brasileiro, ele falou, eu sou brasileiro. E eu posso falar, assim, é claro, Luiz desprezou a nação dele. Não existe nada para você sem honrar a nação que você nasceu. Meu Deus. Nada para você no mundo existe sem honrar primeiro o lugar. Então, uma coisa que você tem que voltar logo, filha, é voltar a orar pela sua nação. Não importa se você veio de lá pequeno, não importa se você não tem lembrança. A verdade é que você nasceu naquela terra. E aquela terra precisa de um encontro. Aleluias! Aleluias! Então, duas nações, quando chega no Brasil, toda essa coisa é despertada, como Moçambique, e nos deu também a missão para o Brasil. E você que está aqui, é porque você está querendo se comprometer. Eu quero chamar pessoas, não, eu quero me comprometer. Eu não entendo qual é a minha parte. Se eu vou ajudar financeiramente, se Deus vai me dar uma empresa para ser um canal de Deus, se eu vou ser uma estaca fincada em oração pelas nações, ou eu vou ser aquela pessoa que Deus, você sabe que Deus já te chamou, que você não é alguém para ficar atrás das linhas, você foi chamado para ir para a linha de frente.